Esse é o nosso terceiro vídeo falando dos doshas e também falando de prana, tejas e ojas. Eu vou seguir com a leitura do livro do Dr. David Frawley, Uma Visão Ayurvédica da Mente, para complementar o material de estudos que eu mandei para vocês, que é desse outro livrinho do Dr. Frawley que se chama Nect. É um dos livros mais antigos, assim, mais interessantes. Ele faz um resumo brilhante ali, mas eu quero acrescentar algo mais hoje. E é por isso que a gente está seguindo então com outros livros para ampliar esse conceito, para trazer palavras novas. Anotem as palavras, anotem as percepções de vocês, porque estudar, registrar, isso tudo vai materializando, vai trabalhando o conhecimento. Kapha, a água. O humor biológico relacionado com a água é chamado de kapha, literalmente o que se molda. Ele apresenta um aspecto secundário da Terra na forma do limite em que se encontra a pele e as membranas mucosas. Então, a Terra é o que dá limite, é o que dá suporte, né, como um vaso, e a característica dele é relacionada à água. A água vai, eu digo isso em outros vídeos, né, a água vai se transformando em copo quando ela tá no copo, e se eu derramar um copo d'água no prato, ela vai virar prato, e se eu soltar ela no chão, ela vai escorrer, né, e ela vai se moldando, a água vai encontrando o caminho. Isso é muito interessante. E perceber o quanto em nós, né, essa característica é importante, essa flexibilidade. Kapha rege a forma e a substância. E é o responsável pelo peso, pela coesão e pela estabilidade. Tudo que nos falta nesse momento, né? Coesão e estabilidade são palavras muito importantes. Kapha é a solução fluida, o oceano interior, em que se movem os outros dois humores. Ou seja, Kapha, né, na sua própria representação do corpo físico, ele é realmente o vaso, a base, né? Se a gente pensar numa base, por exemplo, que segura uma vela acesa, para que essa luz se manifeste, eu preciso de um bom suporte. É nesse lugar que entra a estabilidade. Nenhum processo espiritual sublima sem um corpo físico que lhe dê sustentação. Tá? Isso é bastante importante nessa época em que a gente fala muito de transcendência, de evolução espiritual, de expansão da consciência. Né? Essa consciência precisa se expandir a partir de uma base sólida. E essa base é o corpo físico, e a estrutura do corpo físico ela é regida por Kapha. Aqui ele diz que então esse Kapha constitui a principal substância do corpo, né? A própria água. Fornece a lubrificação necessária e a eliminação de secreções, além de acalmar os nervos, a mente e os sentidos. Além de acalmar os nervos, a mente e os sentidos. Né? Mais uma vez eu vou me repetir para reforçar aqui o quanto nós precisamos do dosha Kapha em algum nível em nós nesse momento. O Kapha predomina nos tecidos do corpo e na parte superior do corpo, estômago, pulmões e a cabeça, onde o muco se acumula. Relaciona-se com os sentidos do paladar e do olfato, que correspondem à água e terra. Paladar e olfato estão muito relacionados, né? E esse prazer de comer, o prazer na vida é regido pelo dosha Kapha em todos nós. Estômago, pulmões, cabeça, né? Quando tô com excesso de muco, tô embotado, estagnado. Quando tudo flui, esse Kapha positivo é lubrificação, fluidez, né? De uma certa forma, é um jogo de cintura, é um pouco diferente da adaptabilidade do Vata, mas é o moldar-se, né? É o encaixar-se na situação, é o adequar-se ao momento. Kapha rege o sentimento, a emoção e a capacidade que a mente tem de se apegar à forma. Transmite serenidade e estabilidade, mas pode impedir o crescimento e a expansão. O desejo e o apego são seus desequilíbrios emocionais mais comuns. O apego às coisas na mente, e isso pode sobrecarregar a psique. O apego a ideias. Embora quando a gente fala de Kapha, principalmente em termos de constituição, a gente fala muito de coisas,
O apego a ideias, ideias arraigadas, ideias inflexíveis. Vamos perceber Kapha como flexibilidade, né? E como é bom a gente poder vestir-se do outro, como é bom a gente poder fluir nas situações, como é bom a gente poder estar presente na vida como ela é. Porque como a vida é movimento, a rigidez, ela perde o fluxo da vida, a rigidez fica parada lá num ponto enquanto as coisas já estão fluindo e estão em outro ponto. Então, poder soltar-se nesse rio da vida e fluir com ela é também presença, é também estar aqui e não no que passou. O apego sempre é uma palavra que vai dizer respeito ao passado. Então, é importante a gente enxergar esse Kapha em nós como algo que nos traz uma vida em conjunto com os outros seres e com a sociedade, porque eu preciso dessa adaptabilidade no sentido de fluidez. Eu preciso me despir das minhas ideias para poder me preencher de ideias novas e conhecimento. Nunca o conhecimento pode me preencher até um nível que ele vai me embotar e vai me manter rígido. Ele precisa passar por mim. Eu preciso, então, ser flexível. E aí, lembrando que eu falei no início, né? Na verdade, eu li, né, do livro, como o Dr. Frawley reforça as nossas características individuais como únicas. Então, eu preciso interagir, eu preciso me deixar permear por outras coisas. E essa flexibilidade ou rigidez, ela vai depender, então, desse dosha Kapha entre nós, né? É o que a gente faz quando tem, por exemplo, uma dobradiça, né, de porta, aquelas que fazem né, que não tá fluindo, não tá abrindo, não tá indo e voltando, não tá permitindo o movimento, ela tá estagnada, então a gente coloca óleo, né? A gente coloca algo mais fluido, algo mais líquido, para que isso possa se soltar e que o movimento aconteça. Kapha, então, em equilíbrio, permite que o movimento aconteça. Vata é a própria essência do movimento, mas o Kapha permite que o movimento aconteça, porque essa forma a qual o Kapha está ligado, ela precisa ser flexível, né? A minha mente tem uma forma, um formato único de ver as coisas, mas ele precisa ser flexível para poder se relacionar com o que está fora. Da mesma coisa no nosso corpo. E aí eu vou passar para o livro Ayurveda e a Terapia Marma, Dr. Avinash Lilly, Dr. David Frawley e Dr. Subhash Ranade, né? E ele fala de Kapha como o princípio da coerência ou coesão. Coesão é uma palavra que eu uso mais, mas coerência é uma palavra muito interessante e importante, né? Percebem no diálogo que a pessoa inflexível, ela não é coerente? E como tudo isso está intimamente relacionado quando a gente fala de doshas, e aí ele segue assim: o Kapha representa tudo aquilo que junta ou une as coisas. Ele é formado pelos elementos água e terra, que são seus estados de movimento e repouso, movimento na água, repouso na terra. O Kapha é responsável pela formação de novos tecidos, pela hidratação, nutrição, lubrificação e proteção do corpo contra o calor, vento, deterioração e ruptura. A estrutura mesmo do corpo, né? E na palavra aqui, quando ele fala da formação de novos tecidos, né? Isso é importante, porque a nossa capacidade de formar novos tecidos é que nos mantém jovem. E ele está profundamente ligado ao nosso rejuvenescimento. O corpo como um todo é um composto principalmente de Kapha, terra e água. Os principais distúrbios físicos do Kapha são acúmulos de saliva, água ou excesso de desenvolvimento de tecido, especialmente gordura ou tecido adiposo. Psicologicamente, o Kapha é a base dos sentimentos e emoções, amor e carinho. Ele transmite estabilidade, calma e contentamento à mente. O quanto a gente precisa desse amor e carinho para ter essa calma, tranquilidade, estabilidade da mente. Isso é importante. Emocionalmente, seu principal problema é o apego ou sentimento de fixação.
que resulta do excesso de sensações na mente, né? Então, excesso de terra e água na mente é aquilo que nos deixa pesado. Vocês sentem que às vezes a mente fica pesada com excesso de informação? É porque a gente segura, porque a gente retém. Se a gente deixar a informação passar por nós e aproveitar dela somente aquilo que nos serve, fica mais leve o processo. E aí vem o objetivo do nosso estudo, né? Prana Teja Ojas, então Vata sublima em Prana, Pitta sublima em Tejas e Kapha vai sublimar em Ojas. Eu acredito que dos três hoje, Ojas é o que a gente mais tem falado, né? Principalmente nas redes sociais. A forma dominante ou sutil do Kapha é chamada de Ojas, que é a essência de todos os tecidos do corpo. Percebam, ela não é os tecidos, ela é a essência, ela é a base, ela é a informação. Então, a essência de todos os tecidos do corpo. O Ojas é responsável pela resistência a doenças, durabilidade, força, paciência, fertilidade e longevidade. Todas elas características que sublimam a partir de Kapha. Então, Kapha tem que estar equilibrado em nós para que a gente consiga alcançar esse outro patamar, né, de longevidade, de fertilidade, de força, né? Bala é a palavra que se usa em sânscrito, ela é uma resistência, sabe? É quando eu trabalho e continuo lá plena, feliz, eu tenho essa força física. E essa força física, ela dá um suporte para a mente. Ojas nos garante as bases de uma boa saúde, felicidade emocional e paz de espírito, né? Então, é muito bonito terminar esse ciclo de aulas com Kapha, porque felicidade, né, paz de espírito, aquilo que nós chamamos de Ananda, contentamento, é o nosso grande objetivo. Tudo que fazemos aqui precisa ter essa base, né? Precisa ter esse olhar. Não adianta a gente fazer um cardápio, um sistema de rotinas, eu transformar o Ayurveda numa planilha de como viver bem, se eu não tiver esse lugar interno de felicidade, tranquilidade, contentamento. E percebam que para a visão do Ayurveda eu preciso construir uma base de saúde física, onde a minha mente se assenta com tranquilidade e assertividade, para então com esse eixo céu e terra, né, o sutil e o físico alinhado, eu poder alcançar a felicidade, que é a conexão com o todo, é o todo, né? Essa felicidade, ela é o conjunto e nada mais é do que o que a gente chama no yoga de Ananda, né? Quando a gente busca Sat Chit Ananda, que é verdade, consciência e bem-aventurança, né? Claro, conceitos que a gente vai abrir muito mais e eles estão especialmente aqui nesse livro quando ele vai para frente, quando ele aprofunda, né? Vocês sempre me perguntam como a gente vai além, a gente tem muito para ir além. Então, essas qualidades que sublimam em nós, elas são parte da nossa natureza. O Ayurveda está baseado num princípio único, né? A filosofia Sankhya vem falando desse desdobramento que termina na nossa materialização, mas compreende essas características como inerentes a esse princípio único. Então, essas características são nossas. E esse é o caminho da espiritualidade, né? Até aqui eu falei de corpo e mente, mas a espiritualidade, ela vem quando eu tenho esse corpo equilibrado, essa mente alinhada, e eu posso, então, expandir a minha conexão com o todo e a partir dessa conexão com o todo, me apropriar dessas qualidades que são inerentes, que é o nosso próprio autoconhecimento no sentido de nos reconhecermos como reflexo da divindade, né? Então aqui, onde inicia o Vedanta, é que termina o estudo do Yoga e do Ayurveda, o conhecimento de si mesmo e a percepção que essa capacidade de felicidade, ela já está em nós e ela se manifesta quando nós conseguimos harmonizar todo esse conjunto, corpo e mente. Muito obrigada pela atenção de vocês.